Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual Rogério Correia, do PT, eleito deputado federal para a próxima legislatura. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que vim aqui na véspera da eleição, fizemos um debate. Verdade. Parece que tanto eu quanto o companheiro que veio também. O Lucas Gonzalez, ambos foram eleitos, foi eleito. Deputados federais, então, exatamente. Super acertou. É verdade. É um prazer recebê-lo. Obrigado mais uma vez por nos atender, Rogério. Deputado, para a gente começar essa entrevista, eu quero perguntar ao senhor qual a avaliação que o senhor faz dos primeiros passos que têm sido dados pela transição do governador eleito Romeu Zema, do Partido Novo, inclusive ao qual a gente se referia agora há pouco. Eu acho que os primeiros passos dele têm sido coerentes com o que ele pregou nas eleições, o que nos coloca, portanto, na tarefa também de organizar aqui em Minas Gerais a resistência ao programa que ele quer impor a Minas Gerais. É claro que com respeito que ele foi eleito, teve maioria dos votos, mas nós temos divergências sérias em relação, por exemplo, à privatização de empresas, de aceitação de um acordo com o governo federal. Na época o Temer agora, mas que o governo Bolsonaro também já se coloca para fazer, que é julgar para cima do serviço público e dos servidores públicos a conta da situação financeira ruim do Estado e do Brasil. E isso levaria, portanto, a um processo de privatização que ele não nega querer fazer e um processo também de mexer na aposentadoria dos servidores públicos, na estabilidade dos servidores públicos e outros pontos no nosso entender, são fundamentais para servir ao povo com um serviço público de qualidade. Isso traria uma desestabilização ao serviço público e pioraria, em especial, o serviço na área de saúde e na área de educação, que a gente conhece bem. Então, acho que nós temos que agora nos preparar para resistir a isso, fazer a oposição, da qual é o nosso papel agora após o resultado das urnas. Em relação ao âmbito federal, em relação ao presidente eleito Jair Bolsonaro, qual que é a posição, do PT? Como que o senhor tem acompanhado essa forma, de transição que o Bolsonaro tem feito? Olha, estou muito apreensivo com o que será esse governo. Do ponto de vista econômico, a continuidade da recessão e uma privatização em geral. É o ultra-neoliberalismo, o ultraliberalismo do ministro Paulo Guedes, que é da chamada Escola de Chicago, ou Chicago Boys, como eram chamados, e que tem uma visão ultra-neoliberal em todas as esferas da sociedade. Então, o processo de privatização que eles estão anunciando envolve tanto Petrobras, em especial o setor mais produtivo, que é o de refino da empresa. Isso levaria a Petrobras a ser apenas uma perfuradora e exportadora do óleo bruto e não mais do refino da gasolina e do refino do óleo diesel, que é o que, na verdade, ao fazer esse refino, traz mais recursos para o Brasil. Você perderia, portanto, o trabalho, do óleo bruto, transformando em gasolina e diesel. É como se faz com o minério, exporta o minério puro e depois traz para cá aço a preço muito mais caro. Então, isso levaria o Brasil a perda de um setor importante da Petrobras. E, inclusive, depois a entrega da própria empresa. Mas tem anunciado também a entrega da Eletrobras, as terras indígenas, que eles querem entregar agora para empresas estrangeiras, fazer exportação de produtos que vão ser de lá explorados. Então, tem problemas graves com o meio ambiente. Então, eu vejo na área da economia um governo ultraliberal. E na área dos costumes, estou muito preocupado, porque prosseguem as juras do governo de perseguição aos setores importantes da sociedade, LGBTs, terminando com política para os negros, para os jovens, para as mulheres. Então, um governo que me preocupa muito. Vamos chegar em Brasília numa hora também de fazer resistência.
Deputado, o senhor falava no início da entrevista a respeito do posicionamento do PT sobre o governo Romeu Zema. Nós recebemos recentemente, aqui no Café com Política, o deputado federal Reginaldo Lopes, que inclusive vai ser seu colega de bancada na Câmara Federal a partir do ano que vem. E nessa entrevista, ele defendeu que o PT se mantivesse independente em relação ao governo Zema, e não com essa postura de oposição que o senhor defendeu agora no começo do nosso bate-papo aqui. O que o senhor diz a respeito disso e por que essa diferença de concepção dentro do PT? Já que ele acredita que o ideal seria o partido se manter independente, até diante das dificuldades que o PT sabe que vive o Estado, afinal o PT é governo até o fim do ano. Como é que o senhor encara isso? Bem, não é o ponto de vista, inclusive, da bancada estadual do PT, a quem caberá, vamos dizer assim, um processo maior de oposição. Tem-se uma definição de que o PT formará e tentará formar na Assembleia Legislativa um bloco de oposição, juntando inclusive outros partidos como o PSOL, PCdoB e outros que nós temos conversado nesse sentido. E é importante que esse bloco de oposição exista. É claro que nós não podemos ter uma postura de independência, como se o governo do Zema não tivesse um programa e se esse programa não fosse diferente do nosso. Então a própria eleição nos colocou nesse sentido de oposição, isso de um ponto de vista aqui de Minas. E eu repito, o Zema tem falado também em privatização de empresas como CEMIG, como Copasa, tem falado em retirar direito de servidores públicos, em não acatar o serviço público como gratuito, de qualidade, né, através do esforço que se faz no próprio serviço público, tem falado em terceirização e aumento da terceirização. Então é evidentemente um programa distinto do nosso. Nos coloca no papel de fazer oposição e de buscar daqui a 4 anos termos condições de governar Minas com o nosso programa. Isso é do processo democrático. É muito estranho essa atitude de quem é eleito para a oposição aderir, vamos dizer, ao governo ou ter um papel de independência que, no fundo, permite ao governo se continuar fazendo o seu programa sem que a gente coloque objeção a ele, tendo sido oposição e tendo um programa distinto. Então, vejo com muita preocupação uma situação como essa. Segundo, o governo Zema será um aliado do governo Bolsonaro de primeira hora. Apoiou o Bolsonaro, apoia as medidas do Bolsonaro, que nós temos com ele, todo mundo sabe, uma objeção grande, uma oposição que nós vamos fazer, porque precisa ser feito do ponto de vista programático, dos costumes. Então aqui nós teremos um governo Zema aliado ao Bolsonaro. Então não nos cabe aqui um papel de independência, cabe sim ao Partido dos Trabalhadores o papel de oposição, repito, ao qual nós fomos eleitos. Antes da gente até continuar falando das questões nacionais, que a Thalita já tocou no começo da entrevista aqui também, eu queria fazer mais uma pergunta ainda sobre o nosso cenário aqui, o nosso quintal, o nosso terreiro, deputado. Vocês se apresentam como oposição, o PT não conseguiu chegar ao segundo turno, houve um recado muito claro das urnas para o PT em relação ao governo Pimentel. O partido fez de fato uma autocrítica, deputado, daquilo que aconteceu, porque não é por acaso um governador, inclusive com a máquina na mão, com uma chance, quem está no governo, obviamente que tem uma chance considerável de conseguir a reeleição. Qual autocrítica fez o PT de Minas para esse resultado de não ter conseguido levar o governador Pimentel sequer ao segundo turno e de não ter conseguido eleger uma ex-presidente da República ao Senado? Olha, fazer uma avaliação do processo eleitoral, ela envolve diversos aspectos, mas alguns deles é preciso a gente entender. Primeiro, houve uma onda conservadora, uma onda bolsonarista, em especial no final do primeiro turno das eleições. A presidenta Dilma foi pega nessa onda. Uma onda também inflamada por fake news, e nós tínhamos a candidatura da Dilma e uma segunda candidatura ao Senado, no meu entender, que não colocou a militância no seu na propositura de fazê-la também uma grande candidatura. Então a Dilma ficou apenas com o primeiro voto e não tinha um segundo voto que nós colocássemos da esquerda mais fortalecido. Isso ajudou também os adversários da Dilma, no caso dela, mas principalmente essa onda conservadora. O caso do governo Pimentel, nós tivemos um governo cercado tanto pela crise econômica que herdou, quanto também cercado juridicamente, politicamente, e, no meu entender, durante todo o processo de governo, nós não fomos capazes, enquanto governo, de demonstrar também as origens dos problemas. Esse, com certeza, é uma questão que nós vamos nos debruçar
no sentido de fazer uma autocrítica. Era preciso ter demonstrado de quem as responsabilidades. O governo Pimentel foi eleito para governar com a Dilma, com um determinado programa. De repente veio o Temer através de um golpe, com outro programa, um cerco a Minas Gerais. Eu acho que nesse sentido o governo Pimentel tinha que ter sido mais Itamar Franco, vamos dizer assim, que fez as denúncias contra Fernando Henrique, demonstrou os problemas que nós tínhamos e as origens nacionais dele, as origens passadas. Isso teria sido fundamental. Enfim, um governo mais ofensivo em organizar a resistência à oposição em Minas do que apenas um governo que tentasse demonstrar obras e avanços que estavam difíceis de ser feitos naquela época. Esse é um processo interno que nós ainda estamos debatendo, mas eu acho que, de certa forma, são aspectos importantes a serem levados por não termos conseguido ir ao segundo turno. Vamos continuar falando de Minas Gerais, deputado. O Ministério Público ajuizou o Colégio Santo Agostinho por ideologia de gênero, né? Em aulas, essa notícia hoje até capa do jornal Tempo, nós também já trouxemos aqui na Rádio Super, envolve aí a escola sem partido. Qual que é a posição do senhor em relação a esse projeto? É a escola da mordaça, né? Fica demonstrado agora. Eu, quando eu estudava, jovem ainda, no Estadual Central, lá tinha uma figura que chamava disciplinador. O disciplinador era uma espécie de dedo duro. Se o aluno ia com a meia diferente da outra, ele mandava voltar. Se o aluno fosse levado, ele mandava voltar. Se o aluno fizesse política, ele mandava voltar. Ele chamava disciplinador. Era uma figura do regime militar. Agora eu vou te contar, promotores que fazem censura é mais moderno, mas é tão perverso quanto. E, aliás, a promotora agora da área de educação pediu uma interferência do próprio Ministério Público, da Procuradoria do Ministério Público aqui, para desautorizar estes promotores que fizeram isso e agiram como censores. Eles não pesquisaram. Falar de gênero em sala de aula é a coisa mais natural do mundo. Esse debate é antigo. Agora, os promotores que se acham defensores da família mineira e dos bons costumes vão lá, multam uma escola, fazem com que a escola seja mal vista, porque as pessoas às vezes não entendem qual o conceito, por uma visão ultraconservadora. Eu costumo dizer que, infelizmente, a serpente saiu do ovo aqui no Brasil. E para colocar a serpente no ovo, fazendo aí uma referência, né, ao ovo da serpente do nazismo na Alemanha, não é fácil, ela não volta pro ovo. Então nós vamos ter que derrotar essas visões conservadoras. Agora, é um absurdo. Promotores se julgarem censores dentro de uma escola, mandar multar a escola, fechar a escola e calar os professores. Essa é a escola da mordaça, não tem nada de escola sem partido. Ela é uma escola com uma ideologia, que é uma ideologia conservadora. Os promotores estão servindo a isso. Agora, a própria promotora da educação, repito, já está pedindo para que fique para ela, e que a Procuradoria remeta à Promotoria de Educação uma análise real do que está acontecendo. O colégio tem o apoio dos sindicatos professores, de todos aqueles que entendem que a cátedra não pode ser calada através de promotores de justiça ou de disciplinadores, né, que existiam na época do regime militar. E a que ponto, na opinião do senhor, isso pode prejudicar a educação? Prejudica muito, porque os professores agora estão sendo ameaçados, inclusive pelo próprio Bolsonaro, que chegou a gravar vídeo contra professores da fundação aqui de Minas Gerais, citando o nome dos professores. Fundação João Pinheiro. Fundação João Pinheiro, para que os alunos pudessem dedurar os professores. Isso agora virou onda. Então eles querem transformar alunos em dedo duros e calar assim os professores. Isso é muito ruim para a educação. A educação é um lugar, eu dei aula muitos anos na minha vida, onde você tem diversas concepções ali, os estudantes convivendo entre si, vão aprendendo, ensinando, é a convivência. Agora está em moda escola à distância. O Conselho de Educação aprovou que pode-se ter no ensino médio até 30% do ensino à distância. Então você vai tirar os alunos, especialmente os mais pobres das escolas, para que eles estudem, entre aspas, à distância, sem que você saiba que tipo de estudo foi esse. E tirando eles da integração com os outros alunos, com os colegas. Então nós vivemos problemas. Eu acho que querem também, a partir da educação, colocar uma ideologia conservadora e impedir
que a sociedade avance a partir do diálogo, né, e dos conceitos da boa educação ensina. O senhor deputado é conhecido, inclusive, por ter uma base muito forte na educação, professor de origem, muito votado por professores. A gente está falando a respeito desse assunto e me lembro agora da indicação para o novo ministro da Educação, Ricardo Vélez, né? Antes dele foi se discutida a chegada ao Ministério da Educação do Mozar Neves Ramos, que foi inclusive até muito bem avaliado por nomes da esquerda, por nomes da direita, por ser alguém que inclusive consegue transitar entre esses dois espectros políticos com uma relativa facilidade. Que tipo de avaliação que o senhor faz dessa indicação? E eu pergunto, o senhor lamentou pelo fato do Mozar Neves Ramos, que foi o primeiro a ser mais citado, não ter sido de fato o confirmado, indicado para o Ministério da Educação, a partir até da reação da chamada bancada evangélica? Lamentei sim, porque de certa forma nós respiramos com alívio. Não vamos ter na educação alguém tão retrógrado do ponto de vista dos costumes e alguém democrático, porque na educação, se você não tem democracia, não tem educação. De repente vem este que tem uma tese do fundamentalismo absurdo, está se remetendo ao fundamentalismo religioso agora, se submetendo a eles. Aliás, essas igrejas evangélicas, uma grande parte delas, tem atuado mais como empresas do que como igrejas propriamente ditas. Nós temos que discutir isso. Então, como empresas e tem negócios, tem, enfim, uma influência na sociedade do ponto de vista conservador e retrógrado muito grande, estimulam preconceitos. Isso tem que ser discutido no Brasil com toda sinceridade. E quando você fala nisso, você é completamente atacado. Então, esse fundamentalismo religioso não ajuda em nada. Isso atrapalha o Brasil democrático, vamos dizer assim. Então, esse ministro vem com isto. Ele vem falando da escola sem partido também como um dos pontos que ele vai querer fazer, ou seja, a escola da mordaça, não respeitando o direito de cátedra, que é um direito do professor do ponto de vista universal. Eles acham que o professor foi pego na rua para ir para a escola. Não é isso, o professor estuda, ele tem várias matérias, inclusive de educação, professores têm mestrado, doutorado, eles se formam, eles têm a compreensão da realidade de uma escola. A figura do professor merece respeito e não o que eles estão fazendo com os professores. Na verdade, querem julgar a sociedade contra os professores, como se o problema do mundo e do Brasil fosse a educação. É bem coerente com o que o Bolsonaro fala, né? Afinal de contas, as armas para ele são mais importantes do que o livro e do que a educação. Então, esse ministro é a cara do Bolsonaro. Nós tivemos sim uma esperança de que pudesse não ser, mas acabou prevalecendo mesmo, que é o Bolsonaro, né? Então é lamentável esse ministro que vem. Ele, do ponto de vista também internacional, o chanceler que ele nomeou também acha até que o problema do ambiental no mundo é coisa de marxista, que as geleiras estão derretendo é coisa de marxista, não é problema ambiental. Então tá difícil, né? É um fundamentalismo religioso com uma crença no conservadorismo que tem que prevalecer a tudo. Aliás, na equipe do Bolsonaro tem gente que acha que a Terra é plana, falar que a Terra é redonda eles acham ruim. Então, e esse criacionismo também, contrário a tudo que a ciência estuda. Nós vivemos uma época difícil. Eu repito que a serpente saiu do ovo e agora nós precisamos dar um jeito nessa serpente. Ela não pode ficar solta e fazendo o que quer. Ontem eu fui nas terras lá de Ariadinópolis, no sul de Minas, que estão querendo retirar o MST. O juiz deu 5 dias para pessoas que estão lá há 20 anos produzindo. Ou seja, um juiz que também, com visão conservadora, acha que porque é de movimento social, tem que ser atacado, tem que ser banido. Então nós vivemos um problema sério, nós vamos ter que ter muita resistência. Por isso, falar que nós vamos ser independente, seja aqui ou seja nacionalmente, não é a política que os 31 milhões de votos do Haddad no primeiro turno e 16 milhões de votos depois esperam da gente. Esperam sim um trabalho, 16 a mais. Esperam também da gente um trabalho de oposição e de resistência. O senhor citou uma onda de fake news, né, que teria prejudicado o PT em Minas Gerais especificamente, e também talvez aí uma falta de autocrítica. O senhor acha que
até que ponto, né, essa falta de autocrítica do próprio partido pode prejudicar nas próximas eleições, principalmente em relação ao cenário federal, vindo aí com o Lula mesmo, né, com todos esses escândalos. Ontem mesmo ele foi, né, teve a notícia de que ele teria recebido a propina de pelo menos mais R$1 milhão, colocando o Instituto aí à frente, né, para poder receber esse valor. Essa autocrítica, ela prejudicaria o PT em mais uma eleição? Se o PT não parar agora e entender o que de fato está acontecendo? Bem, tem que ver o que nós temos que fazer, autocrítica, e o que é perseguição. Nesse caso do Lula, é mera perseguição. Essa denúncia de ontem é um completo absurdo do Ministério Público de São Paulo, que aliás vem perseguindo o Lula, como o de Brasília, e como a Lava Jato do Moro persegue o Lula há muito tempo. Um triplex que não é dele, uma casa em Atibaia que não é dele, e agora um recurso que o Instituto Lula recebeu em 2016, o Ministério Público quer dizer que é uma propina quando o Lula governava em 2007. Então ele vai receber um recurso legal de uma empresa para o Instituto Lula, assim como o Instituto Fernando Henrique recebe e outros institutos, legalmente. E eles querem dizer que isso é referente a quando ele governou em 2007, estaria recebendo propina em 2016. É uma peça completamente absurda. Então, neste caso, há uma perseguição contra o presidente Lula porque querem desmoralizar a esquerda e geralmente o fazem através do tema da corrupção. Mas jamais falam e levam à frente o que foram os outros partidos durante o processo em que valia a receber de empresas privadas recursos para campanha. Esse foi um grande problema do Brasil, que é remetido ao PT como se fosse o partido que recebeu recursos, que aí vira propina, mesmo que sejam recursos legais, de uma época onde a política funcionava assim, que nós éramos contra, mas todos os partidos funcionavam dessa forma, com as mesmas empresas financiando, o PSDB, o PP do Bolsonaro. O PP era o partido do Bolsonaro durante muito tempo, que era o partido que mais denúncias de corrupção tem e que tinha recursos também oriundos dos mesmos procedimentos. Mas aí é algo que eles querem criminalizar o PT. Alguns falam até em caçar a legenda do PT. Então nós vivemos um procedimento que a sociedade também precisa discernir as coisas. O que o PT precisa fazer autocrítica não é que a gente não queira fazê-la, vamos fazê-la. Agora, não pode se confundir isso com a perseguição que fazem o Partido dos Trabalhadores, e não só o PT, mas a esquerda no Brasil, o PCdoB, o PSOL e outros, né? Nós recebemos Rogério Correia, deputado estadual por Minas Gerais pelo PT e deputado federal eleito para a próxima legislatura, hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer mais uma visita, foi um prazer recebê-lo, deputado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita, bom trabalho. Obrigada a você, deputado. 8h24.